Glória de Deus. Amém, Jesus. Senhor, capaz, Senhor. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, o Senhor venha falar com cada um de nós através do teu servo, Senhor. Usa ele, Pai amado, para que venha falar somente aquilo que for letido. Em nome de Jesus, abençoa o meu Amém, Deus. Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmã. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, ali antes de Apocalipse é o livro de Judas. Judas, versículo 21. Judas, versículo 21, diz assim. Contrário, amados. Antes de Apocalipse ali, nós continuamos com o tema Mover Soberano, hoje parte 9, e Deus vai continuar abençoando. Depois de louvores maravilhosos, estamos aqui nessa noite fria de chuva, mas estamos aquecidos pelo amor de Deus, amém? Judas 21 diz assim: conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sente-se por gentileza, meus amados irmãos. Esse versículo aqui na Bíblia Viva, versículo 21 de Judas, né? Fiquem sempre dentro dos limites aonde o amor de Deus possa chegar até vocês e abençoá-los. Grande Deus. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, Deus pode ter acesso e nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Irmãos, quando Deus criou o homem, Deus o abençoou de todas as maneiras. Mas o homem, depois que pecou, ele se tornou inacessível. Ele se tornou uma pessoa numa frequência errada. Agora o convite é esse, para que nós voltemos à posição. Irmãos, isso é tremendo. Quando Deus ainda estava na antiga aliança, através de Jeremias, ele falou: eu vou fazer uma nova aliança com este povo. Não essa aliança da lei, mas eu vou fazer uma nova aliança, através da qual eu não vou deixar de abençoá-los em momento nenhum. Então, quanto a Deus, irmãos, há um rio que corre do trono do Senhor, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Rios fluem do nosso ventre, diz João 7,38. Então, aqui em Jeremias 32,40, ele diz: eu vou fazer uma nova aliança, através da qual eu nunca vou deixar de abençoá-los, em momento algum. Uma coisa constante. Então, quanto a Deus, ele quer abençoar, mas o homem saiu da posição. Precisamos compreender o que é voltar para a posição. Veja que a palavra, muitos chamam ele de Lúcifer, né? Mas Lúcifer não é nome. Lúcifer é cargo, é título. Lúcifer quer dizer o que carrega a luz, a glória. Então Lúcifer, ele carregava a glória de Deus, a luz da glória de Deus. Mas um dia ele saiu da posição e ele falou: eu vou construir um trono acima do trono de Deus, eu vou ser maior que Deus. A soberba entrou nele, ele achou que era a posição que ele estava, era pouco, ele saiu da posição. Quando ele saiu da posição, meus irmãos, ele perdeu, ele se tornou trevas, não tinha mais luz. Quando ele saiu da posição e ele viu que ele perdeu, o que foi que ele fez, irmão? Foi atrás de Adão e Eva para que eles saíssem da posição. Deus deu o universo inteiro para Adão e Eva e colocou uma árvore e disse assim: olha, nessa árvore vocês não toquem, porque o dia que vocês tocarem, vocês morrerão. E Adão e Eva saíram da posição, foram lá e tocaram, comeram do fruto e foram expulsos do paraíso. Veja que o inimigo perdeu o seu reinado e Adão e Eva perderam, porque Deus fez nós reis e sacerdotes. Deus nos fez para ter domínio, ser mais semelhança. E assim que Adão e Eva saíram da posição, perderam tudo, irmãos. Perderam tudo. Você pode ver outro exemplo. Sansão era um príncipe que ele lutava e vencia com Deus. Um dia ele saiu da posição que ele era nazireu, saiu da posição e foi para o pecado, perdeu tudo. Você viu aquela história do jovem filho pródigo que saiu da casa do seu pai e perdeu tudo? Você viu a história de Davi que saiu da posição que à tarde ele estava apaixonado pela mulher do seu vizinho? As pessoas, quando elas saem da posição, irmãos, elas perdem tudo. Agora nós precisamos compreender o que, irmãos? Há uma posição para que nós possamos ter de volta o que Adão perdeu.
Em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que nós temos acesso a Deus através da fé. Sabe, há um território que é dentro da vontade de Deus, e há um território que é fora da vontade de Deus. Aqui onde nós lemos em Judas, fique dentro desse território de Deus. Não saia do território onde Deus quer que você esteja, porque você só tem a perder. O território de Deus é assim, irmãos. E em Isaías 35:8 diz assim: há um caminho santo, o imundo não entrará por ele. O caminho do Senhor é santo. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse: Moisés, e Moisés chegou ali perto da sarça, Deus disse: limpa o pó da tua sandália, porque o lugar onde você está é terra santa. Então, para estarmos na presença do Senhor, nós precisamos nos vestir e revestir. Para entrar diante de um rei, você não pode entrar de qualquer maneira, amém? Diante de Deus nós precisamos de um advogado. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que temos acesso e entrada diante do trono de Deus com ousadia pelo sangue de Jesus. Então, em Cristo, dependendo do que Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos, uma oração que você chega diante de Deus e apresenta Jesus como teu pagamento, Jesus como teu merecimento, Deus te atende. Em Cristo, Jesus falou: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele fará. Não é eu chegar com as minhas obras, chegar com os meus sacrifícios, chegar com o meu desempenho e dizer: Deus, se eu merecer, me abençoa. Não, Deus não faz. Deus não opera individualmente. Entre você e Deus precisa de Jesus. Não tem como chegar a Deus sem o sangue de Jesus. Por quê? Porque precisamos ser purificados, irmãos. E a palavra de Deus mostra no Salmo 41:12, ele diz assim: que o Senhor nos coloca na sua presença. Irmãos, você pode ver como que são as leis desde a queda. Uma delas é a lei da gravidade. Se você tentar pular, se for para baixo, você consegue. Se quiser pular do primeiro andar, você consegue. Mas se você quiser pular do primeiro andar para o 10º, você não consegue. Você está entendendo? Para baixo, sim. Para cima, não. Aqui está dizendo o Salmo 41:12: Deus que nos coloca na sua presença. Como é que eu e você vamos ao terceiro céu? Se tudo tende para baixo. Tudo tende para baixo desde a queda. Sabe quando a pessoa ela vai ler a Bíblia e tenta entender e não consegue? Ela vai orar, tenta orar e não consegue, a mente dela vagueia. Ela tenta adorar a Deus e não consegue, fica preocupada. Por quê? Porque isso é milagre. Quem nos coloca na presença do Senhor é o Espírito. Irmãos, ainda que eu seja perdoado debaixo do sangue de Jesus, sem os olhos do Espírito e os ouvidos do Espírito, eu não vejo Deus. Sabe quando a pessoa ela não tem os olhos e os ouvidos do Espírito? Ela vem no culto e não sente nada, ela lê a Bíblia e não entende nada, ela ora e não acontece nada. Por quê? Porque nós precisamos estar em Cristo e no Espírito. Sabe como é? A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que todas as dádivas, todos os dons vêm descendo do Pai das luzes. Então, para você chegar no Pai, você precisa estar em Cristo e no Espírito. Vestido com as vestes brancas pelo sangue e revestido do Espírito Santo. Ao Pai, em Cristo, no Espírito. Somente assim, irmão, nós estamos dentro dos limites aonde Deus pode operar. Porque perdoado, você está limpo, mas cheio do Espírito Santo, você consegue perceber a Deus. Porque 1 Coríntios capítulo 2 diz que Deus nos deu o Espírito Santo para nós percebermos a Deus. O homem carnal não percebe a Deus. É que nem um rádio, você ligar ele na AM, tentar pegar FM ali, não pega, monta a frequência, entende? A AM não pega FM, a carne não pega Deus. A carne consegue ver problemas, fraqueza, dificuldade, mas a carne não consegue perceber a Deus. Quem é que percebe a Deus? Quem é que revela a Deus para nós? O Espírito. Por isso precisamos ser humildes para depender de Cristo e depender do Espírito. Aí a nossa oração será uma oração com fé. Por quê? A fé, irmãos, é o seguinte: você não consegue confiar em quem você não conhece. Para eu confiar em Deus, eu tenho que perceber a Deus. Você quer ver um exemplo disso? Abra por gentileza a sua Bíblia
em capítulo 11, Hebreus 11, tá, amados? Veja como a fé tem a ver com isso. A fé não pode ser um Deus desconhecido, ele tem que se revelar a você, e ele só se revela no Espírito. Aqui está os limites da operação da graça. Veja, amados, o que diz Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, Hebreus 11, 27, tá? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés conseguia ver que andar com Deus no deserto era melhor do que ficar no palácio de Faraó cheio de idolatria e de pecado. Moisés tomou uma decisão, por quê? Porque ele percebia Deus. Quem não percebe a Deus não tem fé. Quando a mulher do seu patrão chegou, José, vamos aí fornicar, vamos aí adulterar, ele falou, como é que eu vou fazer isso se Deus está me olhando e me vendo? Tá vendo? Quando você percebe a Deus, você começa a ter nojo do pecado. Você não tenta esconder as coisas das pessoas, porque eu te digo, irmão, eu posso esconder as coisas das pessoas, mas não é as pessoas que vão me julgar, é Deus. Eu posso esconder das pessoas, mas quem é que pode esconder de Deus? Seus olhos veem tudo, em todo tempo, em todo lugar. O Salmo 139 diz que se eu me esconder nas trevas, no fundo do mar, Deus está me vendo. Nada escapa dos olhos de Deus. 24 horas por dia os olhos de Deus estão sobre nós. Para que tentar enganar as pessoas se Deus está me vendo? Não é verdade? Então é muito importante o temor do Senhor. É o seguinte, é você viver, irmãos, diante de Deus. Não adianta eu viver aqui, diante de vocês uma pessoa, tá vendo? E no meu quarto ou em qualquer outro lugar eu ser outra pessoa, não vai adiantar. Porque isso é hipocrisia, irmãos. Sabe aquela pessoa que tem compartimentos? Aí vem para a igreja, irmão, agora eu sou religioso. Agora mudei minha linguagem, aleluia, irmãos, glória a Deus. Sai da igreja, não, irmãos. Deus, Ele quer andar conosco como andou com Enoque. Ou nós somos de Deus ou nós somos. Veja o que diz, por gentileza, 2 Crônicas 16, 9. 2 Crônicas 16, 9 diz o seguinte. Vamos a um exemplo, irmãos, para você entender. Um carro está caindo numa ribanceira e você quer salvar uma pessoa. 2 Crônicas 16, 9, tá bom? Um carro está caindo numa ribanceira, irmãos. Você quer salvar uma pessoa. Você consegue salvar metade dela? Não, ela vai morrer. Para você salvar ela, você tem que pegar ela inteira. É ou não é, irmãos? Inteira. Para o médico operar uma pessoa, a pessoa tem que se entregar ao médico para que o médico possa fazer a cirurgia. Ele tem que se entregar inteiro. Aqui em 2 Crônicas 16, 9 diz que Deus se mostrará forte para aquele cujo coração está inteiro nele. Inteiro nele. Você sabe, irmãos, uma coisa que o inimigo quer? Sabe o que é o morno? Eu quero Deus, mas eu também quero os ídolos. Um pedaço do meu coração é de Jesus, mas o outro pedaço é do pecado, da preguiça, da mentira. Irmãos, Deus não divide sua glória. Ficar dentro dos limites do amor de Deus significa desejar uma entrega total. Deus não vai aceitar que você adore Ele e adore a criatura. Toda a honra e toda a glória. Sabe o que significa toda a honra e toda a glória? Sabe o que Jesus disse para Satanás? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E muitas pessoas adoram ídolos. E a Bíblia diz que o primeiro passo, irmãos, o primeiro passo de que uma pessoa se converteu é que ela começa a renunciar aos ídolos. A pessoa nem é convertida se ela não renunciou aos ídolos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Como vocês se converteram dos ídolos? 1 Tessalonicenses 1, 9. Como vocês se converteram dos ídolos para o Deus vivo. Irmãos, qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas nós não nascemos assim. Nós nascemos amando o pecado. Nós nascemos mortos. Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Então, esse processo de chegar ao ponto de amar a Deus de todo o coração
é gradativo. Ninguém nasce amando a Deus ardentemente. Nós precisamos exercitar o nosso espírito para amar o Senhor cada dia mais. Isso é uma guerra, é uma batalha, porque a nossa carne não ama Deus, a nossa carne ama o pecado. Então nós precisamos fazer violência para a nossa carne, para que Deus volte a ser o que, irmãos? O primeiro e único. Imagine o seu coração sendo um trono, e lá cheio de ídolos, e o Senhor no meio, entende? Você vai ter que jogar fora todos esses ídolos. Só que os ídolos rivais, os amores rivais que estão no coração, fazem com que Deus não possa nos ouvir. Sempre que Israel se misturava com a idolatria, Deus não ouvia eles. Então nós precisamos discernir o que, irmãos? O que precisamos chamar de pecado. Irmãos, eu sei que essa mensagem é profundamente desagradável e desinteressante à carne. Esse tipo de mensagem não é popular, nunca foi e nunca será. Se Pedro, Paulo e João estivessem aqui, pregariam essa palavra. Essa palavra, ela só é interessante ao Espírito. Então, como o amor de quase todos estão se esfriando nos últimos dias, esse tipo de mensagem é profundamente irrelevante, descartada e desprezada. Mas cabe a nós pregar a verdade, amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus está voltando para buscar uma noiva totalmente dele, com vestes limpas. E hoje nós vivemos um tempo em que a grande parte da igreja do Senhor não sabe o que é pecado, o que é mundanismo e o que é arrependimento sincero. Por quê, irmãos? Porque são assuntos que não se prega. Irmão, faça um tour por 200 igrejas. Vá para 200 igrejas e veja o que os púlpitos estão pregando: bênção, milagre, anjo, reboliço, mas não estão pregando a palavra de Deus. O povo não está se arrependendo, não estão com as vestes brancas. Jesus vai voltar e a grande maioria, como disse, Deus disse que derramou água da rocha, pão do céu, e diz assim, que Deus não se agradou da maioria do povo no deserto pelo que os destruiu. Aquele povo que ele tirou, irmão, a maioria não agradou a Deus. E você sabia que a maioria das pessoas que congregam a igreja hoje não estão agradando a Deus e não estão salvos, mas nós procuramos entrar pela porta estreita. Então, a mensagem do Senhor, ela é preciosa, irmãos, ela é um tesouro para aquele que é sábio. Mas para aquele que é tolo, ela é desprezível. Ela é algo totalmente absurdo, fanatismo. Mas eu te digo, irmãos, para que o nosso coração seja totalmente do Senhor, é preciso compreender que coisas precisam sair da nossa vida. Você não pode encher um copo cheio de água. Para você enchê-lo com água limpa, você tem que jogar aquela água suja que está nele antes. Nós nascemos cheios, entulhados de ídolos. E nós precisamos aprender que a vida cristã significa arrependei-vos e convertei-vos. Sabe o que significa isso? Algumas coisas precisam sair da nossa vida e algumas coisas precisam entrar na nossa vida. À medida que isso vai acontecendo, nós vamos sendo cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. Por exemplo, a nossa boca. Jesus Cristo é o que, irmãos? É a verdade. O que é ficar dentro dos limites? Toda mentira é território do diabo. Todo fingimento, toda mentira, toda palavra que não tem amor. Por isso precisamos agora reconquistar esse território. Nossa língua, nossa boca voltar a ser do Senhor. Falar a verdade com amor. Mas o ser humano nasce falando a verdade. O ser humano nasce humilde, amoroso. O ser humano nasce renunciando à avareza, à prostituição. Não, irmãos. Essas coisas precisam ser descobertas. Aqui está a importância da pregação genuína, Michel. De tocar nesses assuntos. Porque quando paramos de ouvir a profecia verdadeira, nos corrompemos. Irmão, se você vai num culto onde você não é desafiado a uma vida mais santa, você está ouvindo o demônio.
A Bíblia diz que nos últimos dias Satanás pegaria a maioria das igrejas e se transfiguraria de ministros e subiria nos púlpitos, irmãos. Satanás, ele faz de conta que está pregando o evangelho, mas é ele que está pregando. Ele nunca vai pregar o evangelho verdadeiro. Ele vai enganar o povo. Sabe como que é enganar o povo? É assim. O peru fala assim: puxa, mas essa dona me gosta tanto de mim, vive me alimentando. Ela cuida de mim, ela me alimenta tão bem. Aí de repente o peru fala assim: estranho, está chegando o Natal, a minha dona está me olhando com um olhar estranho para mim. Só foi engordado, aquele peru só foi engordado. Ela não amava aquele peru. Ela estava enganando ele para depois devorá-lo. O inimigo, irmãos, mantém o mundo inteiro enganado com religião para lançá-lo no inferno, porque a religião não salva, irmãos. O que a Bíblia diz? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Queridos, e quando fala de todo o coração, olha, eu te digo, é uma coisa maravilhosa. Pensa bem, você quer sair de uma casa que está pegando fogo, aí você põe uma perna para fora e fala assim: eu quero sair desse incêndio, e fica outra lá dentro. Ah, mas está quentinho, está gostoso. Ah, eu quero sair, mas eu não quero sair. Eu quero sair, mas eu não quero sair. Você está entendendo? A indecisão. O que acontece, irmãos? Vai queimar, não vai? Olha, quando Ló estava lá em Sodoma, os anjos tiveram que puxar ele, porque ele não queria sair. E quando saiu, a mulher ainda olhou para trás, sentiu saudade e virou uma estátua de sal. O ser humano tem a tendência de estar acostumado ao mal, ao pior. É um milagre, queridos, uma pessoa que se salva. É um milagre. Neste mundo que estamos hoje, internet, televisão, conversa, né? As pessoas se salvarem. No meio de uma geração como Sodoma, Ló se salvar foi um milagre. Por quê? Porque a tendência do ser humano, irmãos, é imitar o mundo e se dizer cristão. Mas aqui em 1 Tessalonicenses 1:9 diz que dos ídolos vocês se converteram ao Deus vivo. Quais são os ídolos, irmãos? Olha, uma idolatria tremenda. A Bíblia diz assim, ó: não andeis ansiosos, certo? Isso é idolatria. Tentar salvar a sua vida. Qual é a dimensão do Senhor? A fé, amém, amados? Qual a dimensão do diabo? Preocupação, ansiedade, reclamação, murmuração. Agora, você pode ver, irmãos, se nós olharmos para o nosso coração, quanto que há de fé mesmo, né? Verdade? Mas o grande problema, amados, não é quando a gente descobre que tem pouca fé, porque isso não tem problema, Deus resolve, amém? O problema é a gente se conformar e não tomar uma atitude. O problema é a gente estar cheio de incredulidade, irmão, de ansiedade e preocupação, e ainda vai na igreja: mas Deus vai falar comigo, mas Deus vai abençoar, e ora magoado, ora chateado, ora preocupado. Não, a oração que Deus ouve é a oração da fé. Veja. Então o que está acontecendo? A ansiedade e a preocupação precisa tomar lugar, trocar o lugar pela fé. E o coração do homem que desde a queda, como é que está, irmão? Orgulhoso, egoísta, mexeriqueiro, fofoqueiro, competitivo, crítico, malicioso, preguiçoso, mundano, sensual. É ou não, irmãos? Eu louvo a Deus pela sua vida que concorda com essa palavra. Por quê? Porque essa palavra é para pessoas de Deus. Pessoa que é da carne, essa palavra é desinteressante, ela é desagradável. Irmão, aquele que não é de Deus, essa palavra não tem absolutamente sentido nenhum. Por quê? Porque amam as trevas. Quem ama as trevas acha a luz desinteressante. Agora, para o nosso coração, irmão, chegar no coração ser o que, irmãos? Coração que ama, que perdoa, que intercede. Irmão, você sabe de uma coisa? Você quer ver na igreja, por exemplo? Você quer ver como a gente está ficando espiritual? Todo mundo vê defeito, todo mundo. Isso é normal. É ou não é normal, irmão? A gente vê defeito, porque todos nós temos defeito. Mas sabe o que a gente faz, irmão? Que a gente sabe que a gente é espiritual? A gente não critica mais, não fofoca mais. A gente começa a orar por aquela pessoa, interceder por ela.
Aí mostra que estamos começando a ser pessoas de Deus. Irmão, você pega 200 pessoas numa igreja. 200 pessoas numa igreja. Se dessas 200 pessoas, você achar 5 pessoas. É ou não é, irmãos? 200 pessoas. Vamos falar 200 pessoas. Se você achar 5 pessoas que vê defeito no outro e ora, intercede, jejua e abençoa, você achou muito. É ou não é? E a Bíblia diz em Tiago que quando eu critico as pessoas pelas costas, eu sou condenado. Tiago, está na tua Bíblia, tá, amados? Tiago, capítulo 5, versículo 9. Quando Noé bebeu e ficou pelado, um dos seus filhos chegou e falou: o pai está bêbado lá, pelado lá. E deu risada, irmão, fofocou. Tem gente que é jurado do inferno, irmão. Ele gosta de falar mal da vida dos outros aonde ele vai, não é verdade, irmão? Fica falando mal tudo. Esse tipo de gente, irmão, já está dentro da igreja, mas está indo para o inferno, você está entendendo? Porque a língua dele é que vai levar ele para o inferno. Aí, irmão, 2 filhos, Jafé e Sem, tiveram compaixão, vieram de costas e cobriram a nudez do pai e foram abençoados. Sabe o que significa vir de costas e cobrir? Cobrir com intercessão, oração, jejum. O irmão não está conseguindo? Vamos ajudar ele. Vamos orar por ele. Vamos abençoar ele para ele ficar forte. Irmãos, isso é um sintoma de que Deus está ganhando o nosso coração. E isso, missionário Daniel, é raro. Porque você vai ver, você vai descobrir que uma pessoa espiritual quando você falha. E quando você acerta, todo mundo está aqui na sua. Mas quando você falha, o espiritual vai dizer: Daniel, você errou, mas eu te amo, vou te ajudar, vou orar por você, irmão. Essa falha, Deus vai te perdoar. O irmão vai se colocar contra o seu pecado e a teu favor. Ele vai se colocar a teu favor e vai dizer: eu vou te ajudar a te levantar. Mas aquele que for carnal, ele vai: sabia. Entende? Isso é um sinal, irmãos, que não estamos salvos. A Bíblia diz assim: acabou o verão, chegou a cega e nós ainda não estamos salvos. Olha o peixe de água salgada. Marco Aurélio, você vai lá no mar, pega um peixe que nasceu na água salgada, cresceu na água salgada, viveu na água salgada, e quando você vai fritar ele, tem que pôr sal, porque ele não tem sal. Entende? Quantas palavras nós já ouvimos? É, né, irmãos? Eu e você, eu estou me incluindo, meus irmãos, não sou melhor que vocês, não. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu preciso mudar, é por isso que eu estou aqui. Não é porque eu sou perfeito. Eu prego essa palavra, não é porque eu sou santarrão, é porque eu reconheço que eu preciso da misericórdia de Deus. Então, veja bem, irmãos, é doloroso, mas vamos falar. Quanta fé comparado com a preocupação é em nossa vida? É bom a gente lidar com esses assuntos dolorosos. Irmão, a pessoa chega no médico e fala assim: doutor, eu te dou 100 anos para você dizer que eu não tenho nada. Me engana que eu gosto. Você quer o diagnóstico verdadeiro, porque se você não souber o diagnóstico, você não vai tratar, não vai sarar. Agora, os púlpitos de dia, irmão, não é terapêutico. Os púlpitos de dia não tratam da ferida do povo. A Bíblia diz: os profetas enganam o meu povo, não falam da ferida do meu povo. Eles falam com o povo, irmão, como se todo mundo tivesse fé. E na verdade a grande maioria está ansioso, mas não lida com isso. Então vai continuar ansioso, porque o que você não lida vai continuar. Não lida com a língua do povo, irmão. Ora em línguas, profetiza, mas fofoca, mexe a língua de fogo do inferno, irmão. O que adianta eu profetizar, eu orar em línguas celestiais, se a minha língua é cheia de palavras críticas, fofoqueiras, maldosas? Irmãos, pode de uma língua sair fonte amarga e doce? Então não pode, irmão. Deus vai operar numa língua que não é dele, uma língua maligna. Precisamos converter a nossa língua, irmãos. Aí nós estamos falando de assuntos assim. Olha, preguiça, mundanismo, carnalidade, idolatria, vaidade, sensualidade, orgulho, inimizade, contenda. Essas coisas, irmãos, porque uma coisa maravilhosa que eu vou dizer para você, irmão: nosso Deus, ele é misericordioso, mas desde que haja o que, irmão? Arrependimento. Uma coisa que nós estamos perdendo, a grande parte da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, irmão, uma coisa chamada temor do Senhor. Sabe o que está acontecendo, irmãos, nos últimos dias? Desse temor, a pessoa está errando, não quer consertar, e se falar a pessoa fica brava ainda. Então o destemor é assim, queridos.
Não quero saber, eu quero a minha bênção. E aí o que acontece, meus amados e queridos irmãos? Se você chamar pecado de pecado e se arrepender, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por exemplo, você já viu muita gente que fala assim: misericórdia, Deus. É ou não é que muitos crentes falam assim, torto e direito: misericórdia, Deus. Irmãos, Deus não tem misericórdia onde não tem arrependimento. Não existe. Lá em 1 João diz assim, 1 1:9, se eu confessar, o Senhor me perdoará. É ou não é, irmão? Agora, Deus vai ter misericórdia de quem não se arrepende? Não. Em Romanos 2,4 diz que aquele que não se arrepende, a ira de Deus está se acumulando, se juntando para o dia da ira. Então a pessoa, misericórdia, Senhor. Não. A misericórdia do Senhor, irmão, é quando eu coloco meu rosto no pó e digo: Senhor, eu estou pecando nisso, misericórdia, me perdoa, eu quero largar isso. Porque em Provérbios 28,13 diz assim: se eu confessar o pecado com a intenção de abandonar esse pecado, Deus vai ter misericórdia. Está escrito isso? Olha a condição para misericórdia, Daniel. Se eu confessar com a intenção de largar. Agora, estou lá na pornografia na internet. Misericórdia, Deus. Será que Deus é misericórdia? Estou falando mal do... Tem gente que até pede misericórdia, assim parece que desencarga com vocês. Daniel, que Deus seja misericórdia, mas vou falar. A pessoa já está vendo que está pecando e ainda tem, mas... que Deus seja misericórdia, naquela mulher não vale nada. Que Deus tenha misericórdia, mas que morra seco arreganhado. Ué, está pedindo misericórdia para quê? Que Deus tenha misericórdia, mas espero que morra aquele miserável. Irmão, onde não há arrependimento, onde não há tristeza pelo pecado, não há misericórdia. E o que acontece onde não há misericórdia, Michel? O coração está sujo. O que acontece quando o coração está sujo? Não vê Deus. Porque Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se Deus não puder usar de misericórdia, eu não percebo Ele. Se eu não percebo Ele, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, toda a minha reza não vai dar em nada. Toda a minha vida cristã vai ser um lixo, e no final Deus vai dizer: eu não te conheço. Mas nessa noite nós temos ainda tempo. O Senhor não voltou ainda. Hoje ainda dá para a gente se converter um pouquinho mais. Cada dia é dia de se converter um pouquinho mais. É ou não é, irmãos? Cada culto, irmão. Olha, eu desafio você. Se um dia você mudar para uma cidade, ou você que está ouvindo essa mensagem pela internet, e o teu pastor, o público da tua igreja, não desafiar você a ser mais santo, arrependido, convertido, fuja dessa igreja que Satanás está falando lá. Porque se Paulo, Pedro e João tivessem aqui, também essa palavra. Se você for numa igreja, irmão, porque eu fico admirado, irmão, vou dar um exemplo. Você vai na igreja, o pastor revela a placa do seu carro, revela com quem você vai casar, revela que roupa que você vai comprar, mas não revela o pecado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Revela tudo, irmão. Revela o tumor, mas não revela a ferida que vai levar para o inferno. Que pastor é esse que revela tudo, irmão? Você vai lá e revela tudo, do começo ao fim, prega 5 minutos. Eu fui num culto uma vez, irmão, o pastor pregou 5 minutos lá, uma gororoba lá, blá, 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 blá. Agora vamos às revelações. Ficou 1 hora revelando tudo, irmão. Revelou tudo, mas não pregou a palavra de Deus. Ninguém saiu arrependido, convertido, cheio do Espírito Santo. Ninguém saiu com as vestes limpas. Se Jesus viesse naquela noite, ia todo mundo se perecer. E você não precisa compreender, irmão. Peça para o Senhor uma coisa, eu vou te dizer uma coisa, olha, preste atenção. A Bíblia diz em Mateus 24 que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Mateus 24 na sua Bíblia. Peça para o Senhor assim: Senhor, me dá o dom do discernimento espiritual. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e de maneira alguma seguirão estranhos. Tem gente, irmão, que embarca, tudo que fala, vira os olhos, assim diz o Senhor. Pronto, é Deus falando. A pessoa é tão ingênua, é tão tola. Nós precisamos, irmão, de discernir os espíritos. Senhor, se é o Senhor que está falando, eu quero
ainda que a palavra seja difícil, eu quero, porque a gente não pode ter preconceito. Vamos dar um exemplo, irmãos. Lá veio Jesus e disseram: esse homem aí veio de Nazaré, filho de carpinteiro. Tiveram preconceito, irmão. Às vezes você tem preconceito com o vaso, mas de repente é Deus que está falando e você não sabe. E naquele dia chega lá na glória, irmãos, era Deus na sua vida, o seu vizinho não sabia. Era Deus na sua vida, era Deus na sua vida. As pessoas não sabem que dentro de você está o Espírito da verdade. Por isso eu preciso pedir: Senhor, me ajude. Porque a coisa mais triste, irmãos, você que está ouvindo pela internet, é você estar numa igreja diante de um falso profeta, sendo enganado em banho-maria, com uma palavra light, diet, que não tira você do mundanismo, da carnalidade, do pecado. E naquele dia o Senhor dizer assim: diga a verdade, irmão. Como é triste do mundo, irmão, passar uma vida inteira na igreja, batizar nas águas, orar em línguas, e ofertar, e ter cargo, e naquele dia o Senhor dizer assim: ó, não te conheço. Nós precisamos da verdade, mas da verdade mesmo. E você sabe, irmãos, a Bíblia diz: muitos nos virão em meu nome, enganarão a muitos. Satanás transfigura anjos de luz, ele faz sinais, ele faz maravilhas, irmãos. Mas uma coisa que Satanás não quer é que eu e você nos arrependemos de verdade, é que nós venhamos amar os nossos inimigos, é que nós venhamos a buscar o Senhor com sinceridade, e que nós venhamos largar os ídolos. Diga para o Senhor agora que eu estou terminando essa mensagem: Senhor, se há algo na minha vida que eu não estou percebendo, se há algo na minha vida que eu não estou percebendo, e que eu penso que é inocente, que não dá nada, mas que entristece o teu espírito, que me contamina, ou que me afasta de ti, me mostra para que eu me arrependa, me mostra para que eu abandone, me ajude. Se há um ídolo no meu coração, Pai, se há algo que eu não estou vendo, me ajude a eu ser mais do Senhor, eu me converter de verdade, me ajude a não ser enganado, me ajude a eu não perecer por falta de entendimento, me ajude, Senhor. Porque eu te digo, irmãos, há duas frases que nós vamos ter que ouvir neste mundo, ou uma ou outra. Tem duas frases, irmãos, que se nós não ouvir uma, não cai na outra. Se nós não ouvir uma, nós não cai na outra. Tem duas frases, irmão. A primeira é: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga. Nós temos que ouvir essa. Se nós não ouvirmos essa, nós vamos ouvir aquela: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Uma dessas duas frases nós vamos ter que ouvir, e a nossa carne não gosta dessa primeira. Sabe o que a gente quer, irmãos? Um evangelho que não custe nada, que a gente sente ali, continue no mundanismo, na carnalidade, e a bênção vai caindo, sabe? Aperta um botão, a bênção vai caindo, o milagre vai caindo, e a nossa vida não muda. A gente quer tudo de Deus, irmão, sem se entregar a Deus. Você entende como é? Que a nossa carne, ela é assim. Mas você está aqui, ouviu essa palavra, você que ouviu pela internet, queridos irmãos, vamos orar.